Eu até queria perguntar, a gente conversou com aquele dia com a Mainara e com o... Da Juventude Sanaúde, né? Isso, Sim. isso. A gente perguntou pra eles, vocês falaram que o marido de uma de vocês é palestino, né? O meu. Qual que é a opinião dele a respeito do conflito Israel com o Hamas e a opinião sobre o Hamas? Ou se pelo fato de estar aqui no Brasil também, essa opinião ficou um pouco deixada de lado ou não? Então, o que eles falam? Até porque minha sogra é palestina e eu pergunto pra ela, porque, querendo ou não, a gente não tem tanto conhecimento. O vô dela é palestino. Pai da minha mãe. E daqui a gente não sabe exatamente o que acontece. Será que a gente fica... O que acontece? Eu perguntava pra minha sogra e ela conta histórias que ela teve que ficar escondida na caverna. Com 7 anos, ela estava no conflito de 1967, quando tudo estourou, a guerra dos 6 ou 7 dias? Me confundi agora. 6 dias. Dos 6 dias? É. E ela conta coisas absurdas. E eu até um dia contei no meu Instagram e as pessoas ficaram chocadas. É muito pesado o que acontece. Caramba. E a questão do Hamas lá é que ele é um partido político e que eles acabam tendo que usar os meios que eles têm lá para poder defender a população. Basicamente é isso que acontece. Existem pessoas que são contra, existem pessoas que são a favor a isso, porque não existe alguém que defenda eles. Né? A própria ONU, né? Falta atitude, né, das pessoas. Porque eu escuto também o meu avô, eu lembro dele aqui, e faz muitos anos isso, né? Meu avô já faleceu. E ele falava assim, é um absurdo realmente o que acontece, né? E hoje a gente está tendo uma arma muito forte que são os vídeos, né? Sim. Então hoje a gente consegue provar aquilo que está acontecendo. E assim, não é que a gente quer mal, por exemplo, as pessoas acreditam muito que é judeu contra muçulmano, não né? Então, assim, a guerra da Palestina... Ou árabe, né? Contra judeu. Contra né? judeu, exatamente. E, na verdade, né, são só direitos básicos humanos, né? Na Palestina, às vezes, não chega eletricidade. Às vezes, quase não chega. Quase não chega. Medicamento, alimento, a vacina, até a própria vacina. Eles falaram que não o Avatar, tem uma contagem Sim. errada lá. Mandaram vacinas vencidas lá para a Palestina também. E aí a gente fica pensando, né? Não é uma questão de guerra religiosa, é questão de ser humano mesmo, né? De você conseguir. Por isso que hoje a gente tem tantas pessoas que não são muçulmanas e que são contra o sionismo, né? Que não é... A gente não tá falando de judeus em si, até porque tem judeus que também são contra o sionismo. Então, é uma luta, assim, pela humanidade, assim. A gente pensa no outro ser humano. Eu acho que se acontecesse aqui no Rio de Janeiro, eu estaria sendo... honesta com todo mundo e falando a mesma coisa, solidária, sabe? solidária com a população. Exatamente. É uma população que precisa realmente de uma voz, sabe? E aí a gente está tendo essa voz, principalmente eu e a Mário, que somos, somos muçulmanas, né? E é muito difícil você encontrar alguém muçulmano aqui no Brasil falando português para explicar. Então, assim, a gente meio que se sente na obrigação, né, de dar essa voz para a família palestina, né? Mas claro que a gente não concorda que mate pessoas inocentes. Não, a gente é contra isso. O Islã é contra isso. Mas quando você tá... não tô querendo justificar, mas eles estão dentro de uma guerra. Eles estão querendo se defender. Do mesmo jeito que o povo... Eles querem se defender, eles não têm armas. Não tem... se você for comparar armamento dos israelenses com armamento palestino, é uma vergonha. Não tem comparação. Tem guerra, né? É um genocídio, né? Aí fala assim, Palestina enviou o Hamas, próprio Hamas, né? Eles usam a palavra porque é óbvio que eles querem ser sempre sensacionalistas. Então, Hamas enviou 7 mísseis que caiu ali na metade do caminho. Assim, não que a gente quer que chegue, mas a gente está falando, não é uma guerra, entendeu? Não é uma guerra justa, não é algo que... Se você vê os vídeos das crianças palestinas falando, e assim, não é de hoje, entendeu? A gente vê essa luta pelos avós. Inclusive, tem um vídeo de uma pessoa sionista falando, né? Os avós vão morrer e as crianças vão esquecer. Então, a intenção mesmo é liquidar, sabe? É deixar aquele território... Aí você, né, pode estar ali com a dúvida, muita gente me perguntou isso. Então, por que não deixa, né? Pega logo a terra, vai para outro lugar, constrói a vida no Brasil. Só que aí depois você pensa, você tá ali na sua casa com seus filhos, e aí vem uma pessoa e fala assim, você vai sair daqui agora, a gente vai demolir o prédio em 3 minutos. E ali está toda a sua vida, toda a sua história, o seu território. O seu pai, o seu avô morreu ali
defendendo aquele território. Você fala, eu vou embora, eu vou sair, eu vou para onde? Onde eu vou começar? Então, assim, é mais do que só um... E muitos acabam sendo fugidos. Olha quanto o Brasil tem muitos refugiados. Acho que, se não me engano, amanhã é o dia do refugiado, não é? Exato. Não sei o dia do refugiado, mas na Jordânia tem bastante refugiado palestino. Tem refugiados, pra gente que tá longe, é impossível a gente não consegue ter total dimensão. Na pele, não dá pra saber. Não dá pra saber. A dor dos palestinos, a dor dos israelenses que perdem, não dá pra saber. Não tem como saber. Não tem mensurar, né? A gente só pode escutar as pessoas que têm essa experiência de vivência e falar, tá, ela tá falando porque ela viveu lá, ela sabe que é isso. Exatamente. A gente não tem, a gente só pode tentar entender, né? Se colocar no lugar do outro.